Atenção, revisão da vida toda. Isso aqui é a peça fundamental para a aprovação da revisão da vida toda. Eu tive acesso à justificação do projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados para pagar a revisão da vida toda. E por que essa justificação é tão importante? Por quê? Para aprovação de um projeto de lei, isso precisa passar por diversas comissões. A lei precisa trazer um benefício para o povo. E é isso que está sendo tratado. Então você precisa compartilhar esse vídeo para aumentar as chances de aprovação da revisão da vida toda na Câmara dos Deputados. Sem perder tempo, pessoal, já estou aqui com a justificação. O presente projeto de lei tem como objetivo corrigir uma grave distorção na legislação previdenciária brasileira, que, por mais de 2 décadas, tem gerado prejuízos a um significativo grupo de segurados do regime geral, no âmbito da questão que deu origem à tese que ficou conhecida como revisão da vida toda. É a regra de transição da Lei 9.876, desconsiderou a todas as contribuições antes de julho de 94. Qual que é o resultado? Em inúmeros casos, o cálculo de um benefício com valor inferior ao que seria efetivamente devido com base em todo o histórico contributivo. Então, essa regra de transição, que era para proteger o segurado da inflação, acabou piorando o cálculo do benefício. Então, revisão da vida toda não é uma ação, uma revisão para todos. Revisão da vida toda é uma revisão para uma parcela dos aposentados. Isso não é ruim não, tá? Isso é bom, porque se fosse para todo mundo, aí dificilmente seria aprovado. Mas como é para uma parcela dos aposentados, e agora também que já tem a questão de abrir mão dos atrasados, aí realmente as chances de aprovação vão aumentando, não é? A Emenda Constitucional 20 de 98 alterou o sistema da Previdência, desconstitucionalizou regras de cálculo, ou seja, tirou da Constituição e botou na lei. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso e fez a Lei 9.876 de 99. Eu falo Fernando Henrique Cardoso junto com os senadores e deputados da época, né, pessoal? O presidente não faz nada sozinho. Pelo bem ou pelo mal, tá? Não estou defendendo não, porque essa reforma da Previdência trouxe o fator previdenciário que quebrou as pernas de todo mundo, tá, pessoal? Agora, tem uma coisa que a gente precisa reconhecer. A regra de transição era para proteger o segurado. Então, veio uma regra para proteger o segurado. O problema foi que o INSS nunca aplicou essa regra. Ele fechou os olhos para a realidade. Ele só operou outra regra, a regra de julho de 94 em diante. Mas o INSS, desde o começo, deveria ter feito os cálculos, deveria ter feito as 2 regras e apresentado para você, segurado. Então, embora a intenção pudesse ser simplificar a operação das normas, até mesmo mitigar os efeitos da inflação, na verdade, isso criou uma desigualdade para alguns aposentados. Por quê? Excluir tudo aquilo que você contribuiu antes de 94 contraria a lógica contributivo-retributiva que fundamenta nosso sistema previdenciário. Deixa eu te explicar sem juridiquês. Pessoal, o sistema previdenciário não é um título de capitalização. Tem gente que pensa, estou pagando todo mês minha contribuição do INSS. Então eu acho que quando eu me aposentar, é como se eu sacasse, como se eu recebesse essas contribuições. Não é assim. Isso é um título de capitalização. Uma poupancinha que você vai fazendo, vai rendendo e depois você saca. O sistema previdenciário não é assim. Quem está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje. E os aposentados de amanhã irão receber conforme as regras que eles contribuíram, mas o dinheiro virá de quem estiver trabalhando na época, tá certo? Só que aí que tá. Você não pode confundir, né, esse sistema contributivo, porque o INSS pode cobrar contribuição, mas ele tem a obrigação de pagar tudo aquilo que você contribuiu. E o segurado, por sua vez, você tem a
obrigação de pagar as contribuições previdenciárias. Às vezes, se você foi CLT, era o seu patrão que pagava, nem chegava até você. Então, você tem essa obrigação. Ah, tem que contribuir. Ah, mas mesmo depois de aposentado, eu continuo trabalhando, eu continuo contribuindo? Tem a obrigação de contribuir. Só que tem a obrigação e você tem o direito. E qual que é o seu direito? Direito de ter essas contribuições incluídas no cálculo do seu benefício. Senão a balança da justiça fica desigual, né? Aí o INSS quer só arrecadar e não quer pagar, aí não tem como. Então, essa regra de transição veio para proteger, mas, como diz aqui a justificação, para muitos trabalhadores, a aplicação da regra de transição mostrou-se mais prejudicial do que a própria regra definitiva. O Alexandre de Moraes, quando ele ainda votava a favor dos aposentados na revisão da vida toda, ele falou uma frase: o legislador quis proteger o segurado, mas o segurado, ele não quer a bondade do legislador. Ele não quer essa regra de proteção. Ele quer ser tratado igual todo mundo. Então, quem pede a revisão da vida toda não está pedindo um favor, não está pedindo uma regra específica. Talvez você não tivesse entendido isso até agora, mas quem está pedindo a revisão da vida toda só está pedindo para ser tratado igual aos demais. Não está pedindo uma regra específica. Ah, eu quero ser melhor do que os outros. Eu quero um tratamento diferenciado. Eu quero uma sala VIP. Eu quero o café colhido na montanha da Cordilheira dos Andes. Não, 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 não. Quem está pedindo revisão da vida toda está pedindo para incluir as contribuições anteriores a 94, igual está na regra definitiva, na regra geral. Está só pedindo para ser aplicada a regra geral. É só isso. Por isso que tem fundamento jurídico aqui a aprovação da revisão da vida toda. Agora, cabe lembrar que a jurisprudência do próprio STF reconhece o direito adquirido ao cálculo mais vantajoso do benefício, o que implica a possibilidade de o segurado ter o seu benefício concedido ou revisado, de modo que seu valor corresponda à maior renda possível, na comparação entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que poderia receber. O que isso é aqui, pessoal? Na nossa análise completa, e isso aqui não é propaganda não, se você não quiser contratar, não precisa contratar, mas eu estou falando como que a gente faz. Na nossa análise completa, são mais de 30 revisões de aposentadoria, sem esperar o STF. Então tem revisão do CNIS, tem revisão da RMI, erros do INSS, regras de transição, direito adquirido, são 30 revisões que não dependem do STF. Inclusive, você pode usar as suas contribuições anteriores a 94 para outras regras. A gente não vai pedir mais revisão da vida toda. Então, se você já entrou com o processo de revisão da vida toda, você pode sim fazer uma análise completa para entrar com outro processo. E se você não entrou com revisão da vida toda, você também pode fazer uma análise completa para entrar com o processo. E aí sim, vai ter atrasados, vai ter o pedido de reajuste imediato para você começar a receber no mês seguinte, se for o caso, obviamente, dependendo da aprovação do juiz também, né? A gente apresenta os argumentos, apresenta justamente todo esse histórico positivo aí que nós temos nos tribunais e também pedimos a condenação dos atrasados do INSS. Se os seus atrasados forem até 60 salários mínimos, até R$ 97.260, você pode receber em até 60 dias a contar da inscrição da ordem de pagamento. É o famoso RPV, requisição de pequeno valor. Então, são muitas revisões que você pode receber reajuste imediato até o final da vida, inclusive sobre 13º salário e também os atrasados do INSS. A janela de oportunidade ainda está aberta, ainda dá para protocolar, mas não sabemos até quando. Por isso que estamos protocolando tudo em regime de urgência. Em poucos dias, o seu pedido poderá estar na mesa do juiz. E aí, pessoal, eu estou explicando a análise completa porque está aqui, ó. Nós calculamos todas as rendas mensais que você poderia receber. Todas as regras. Direito adquirido, regras de transição, antes da reforma, depois da reforma. Todas as regras nós calculamos. Entendeu? Aqui, na revisão da vida toda, a gente tem uma regra que a gente está lutando, que é para incluir contribuições anteriores a 94. Então, a tese da revisão da vida toda não implica revisar um benefício em face de fatos novos ou um direito novo. É só refazer o cálculo do benefício, segundo a lei já trazia lá atrás.
né? Então eu achei legal isso aqui, porque a justificação trouxe já o contexto do STF. E o STF julgou em dezembro de 2022, estabeleceu o direito de opção, julgado, gerou expectativa quanto à consolidação da matéria. Só que aí, em março de 2024, a ADI deu uma outra interpretação e colocou a natureza cogente. Quem aí lembra do Barroso? Eu estava presente nessa sessão, estive presente em todas as sessões presenciais da revisão da vida toda no STF. E essa palavra cogente mudou tudo. Obrigatória, né? Falar que a regra de julho de 94 em diante é única. Então, esse novo precedente motivou a reanálise do tema 1102 nos embargos de declaração, né? Depois a ADI 2110 e 2111 enterraram o direito da revisão da vida toda, mas, ainda que haja essa oscilação jurisprudencial, essa mudança de entendimento do STF, não ofereceu uma solução para a questão. Então, o Poder Legislativo, no uso da sua competência constitucional, vem disciplinar a matéria. Aqui eu achei legal, porque aqui prova que o STF não vai poder derrubar a revisão da vida toda se o projeto de lei for aprovado. Tem gente que perguntou, né? Mas se aprovar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, depois o STF não vai poder derrubar? Não vai. Porque aqui, o Poder Legislativo, ele está usando a sua competência constitucional. Ele deu uma carteirada aqui. Os deputados falaram para o STF. STF, a gente está colocando esse projeto de lei no exercício da nossa competência constitucional. E não vai poder, o STF não vai poder atravessar o entendimento. O que o STF poderia anular é se fosse inconstitucional, né? Mas aí não tem essa questão, não tem inconstitucionalidade aqui. Então, esse projeto de lei é uma solução legislativa para pacificar a matéria. E aí, ele explica, né? Aqui você já sabe, né, pessoal? Quem trabalhou antes de 94 vai poder incluir tudo mais. Tem que ter se aposentado depois de 99, tá? Quem se aposentou antes de 99 não vai ter revisão da vida toda porque não foi prejudicado por essa regra. Pode ter sido prejudicado por outras regras, mas então só quem se aposentou de 99 em diante. Mas aqui, novamente, a revisão não gerará o pagamento de diferenças financeiras retroativas. Então, não vai ter pagamento de atrasados, tá certo, pessoal? Além disso, também, né, citando novamente o STF para tranquilizar a todos, sendo aprovado aqui o projeto de lei, não vai poder voltar atrás no STF. Mas, para quem não quer esperar o STF, não quer depender do STF, tem a nossa análise completa, sem esperar o STF, e também com as outras revisões, né? Eu não estou falando que você vai ter 30 revisões, mas nós só precisamos de uma para aumentar o seu benefício. Além disso, mesmo que você não queira contratar o professor Nakamura como seu advogado, não tem problema nenhum. Continua assistindo os vídeos do nosso canal, porque aqui no YouTube eu sou professor Nakamura à disposição de todos os aposentados e pensionistas. No escritório, aí eu sou o advogado Nakamura e represento com muito carinho, muito amor, junto com o Dr. Harrison Ferreira, no nosso escritório da Avenida Paulista, número 302, em frente ao metrô Brigadeiro. Chega lá para tomar um café. Se puder, agenda antes, pessoal. Eu só peço para agendar para a gente garantir o seu atendimento. Mas o escritório é físico, é real. Temos toda a nossa equipe presencial. Eu mesmo sempre estou lá na Paulista, a não ser que eu esteja em Brasília ou esteja acompanhando a minha mãe no tratamento. Então, mais de 80% dos clientes preferem o atendimento online, então fica tranquilo também, se você não for de São Paulo, não tem prejuízo nenhum. Temos clientes em literalmente todos os estados do Brasil. Faz o seguinte, entra em contato no WhatsApp e tira suas dúvidas. Pronto. Entrou em contato, tirou as dúvidas, aí vê, quer contratar, não quer contratar, às vezes nem o nosso serviço vai ser útil. Então, a gente quer trabalhar realmente para o aposentado que quer aumentar o benefício. Então, se você quiser entrar para tirar dúvida, mas eu não sei se eu quero contratar, tranquilo, tira a dúvida primeiro, depois você vê se vai contratar ou não vai. Mas eu não quero que você fique com dúvidas. WhatsApp 11 99981
1196. Plantão de tirar dúvidas, segunda a sexta-feira. Fica tranquilo, entre em contato, é para tirar dúvida. Depois você contrata, análise completa se quiser, outros processos, mas entra em contato para tirar dúvida, tá certo? Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.